E aí, pessoal, beleza? Beleza não é bem a palavra que eu queria usar hoje, porque a cada dia que passa, cada instante, a gente constata que o nosso querido prefeito não passa de um grande mentiroso. A última, que tem se falado bastante, é a questão de ter aceitado ser pré-candidato ao governo do estado, depois de várias e várias vezes ter negado que seria candidato, que manteria um mandato de prefeito até o final, assinando até documento dizendo isso, e na hora de assinar o documento dizendo que não precisa assinar documento, que é o compromisso dele é garantido, né? Ele tem palavra firme. E hoje a gente vê que não. O problema maior dele não é ser mentiroso. Todo político é. Todo político que eu conheço, que eu já tive alguma informação, em algum momento mentiu. Aliás, eu acho que as pessoas, de modo geral, elas em algum momento mentem. O problema é que ele mente demais, ele mente descaradamente. Ele mente como se fosse uma prática comum do ser humano. O caráter dele tem se mostrado abaixo da linha da miséria. Até ele ser candidato a prefeito, eu tinha uma visão do João Dória, a visão televisiva, a visão midiática. E eu tinha muita admiração por ele. Admirava demais. Por ele ser um cara centrado, sempre falando de uma maneira calma, colocando as coisas de forma ponderada, né? Se mostrando uma pessoa bastante equilibrada e consciente do que diz. Mas quando virou político, a face dele começou a aparecer. É evidente que a gente não sabe tudo disso, tudo dele. A gente sabe uma parte. E essa parte que eu tenho visto, infelizmente, é podre. Algumas mentiras são mentiras assim, sem nenhuma importância. Mas a maioria delas realmente impactam muito. Me deixam bastante preocupado como uma pessoa pode fazer isso. Eu vou dar exemplos aqui. No caso dos remédios, na campanha e durante o seu governo na prefeitura de São Paulo, ele disse que os seus amigos donos de laboratórios iriam fazer doações para zerar a questão dos remédios em falta na cidade e ajudar a cidade e tal, e que não teria contrapartida nessas doações. Bom, só nesse caso existem algumas mentiras. Primeira mentira: foi dito que seria doado 120 milhões, salvo engano, de remédios para a Prefeitura de São Paulo. E menos de 20% disso foi efetivamente doado. Primeira mentira. Segunda mentira: não haveria contrapartida nenhuma, zero de contrapartida para essas doações. Porém, essas empresas foram beneficiadas com a isenção de alguns impostos, né? Alguns milhões aí foram deixados de entrar para o governo do estado ou da prefeitura por isenções de impostos. Outra questão importante, aliás, muito importante: esses remédios, eles foram doados ou vencidos ou a vencer num curto espaço de tempo, o que inviabilizou a maior parte deles de serem efetivamente utilizados pela população. Pelo tempo da logística, tudo isso acabou sendo jogado fora. A prefeitura teve que dar fim nesse material. Ou seja, foi doado, na verdade, algo que seria descartado por eles. Mais uma mentira. E detalhe, nessa mentira tem outra mentira. Por quê? Quando eles fazem isso, eles, por obrigação, quando o remédio vence, eles têm que ter o custo de incinerar aquele material, de descartar aquele material. E o que eles fizeram? Passaram isso para a prefeitura. A prefeitura recebeu essa bosta, esse lixo, e ela teve que dar fim nele. O nosso dinheiro é que pagou o fim desses remédios, não o desses laboratórios. Na verdade, o que foi feito foi uma grande ajuda para esses laboratórios se livrarem de uma tranqueira que estava apodrecendo. Esta é a verdade. Outra mentira: a questão dos varredores, dos limpadores de rua que estavam
colocando os mendigos, as pessoas moradores de rua, na base da água, jogando água neles e tal, e lavando eles da rua. O SBTV, um tempo atrás, fez uma reportagem dizendo exatamente isso, que eles estavam jogando água nos moradores de rua para expulsar eles dali, da região da Cracolândia, que inclusive existe uma informação de que as empresas que estão fazendo prédios ali são parceiros do nosso querido prefeito. Eu não tenho certeza disso, a gente precisa apurar, é importante ser apurado, porque se isso for verdade é mais uma mentira, mas isso eu não tenho como dizer. Porém, a questão de lavar os moradores de rua foi justificada pela prefeitura que não houve isso. Mostraram alguns vídeos dizendo que eles estavam lavando em outro local. Só que os vídeos, para justificar isso, eram de outros locais. Uma outra grande mentira. Usou-se um vídeo de um outro local, falando, olha aqui, ó, como estamos fazendo direitinho, é isso aqui, ó. E na verdade não era, não foi mostrado o local mesmo. Então, mais uma mentira. Outra grande mentira, sobre a questão da velocidade das marginais. Primeira mentira sobre isso, de que aumentando a velocidade não iria impactar em nada no número de mortes na marginal. Só que os dados estatísticos estão mostrando que de 2015 para cá, todo ano vem aumentando. Mas o mais curioso é que na hora de justificar, ele justifica com outra mentira. De que a CET, inclusive, deu essa justificativa na televisão. De que apareceram mais casos porque eles estavam fiscalizando mais. E aí tem duas mentiras. Primeiro, quando existe um acidente com vítima, independente do que aconteça, obrigatoriamente há um registro policial. Sempre foi assim, sempre será assim. Não mudou nada. Então, ou seja, o número de óbitos, o número de atropelamentos com vítima continua acontecendo e sendo registrado da mesma forma. E um detalhe, que vem a segunda mentira, é que ele disse que estava atendendo mais rápido, por isso estaria aumentando as estatísticas. Mas não é verdade. O tempo de atendimento ao cidadão aumentou. O cidadão fica mais tempo esperando. Por exemplo, se você bater o seu carro na marginal hoje, você vai ficar mais tempo do que em 2015. Mais tempo esperando um CT aparecer lá para te dar uma ajuda. Se o seu carro não puder andar, por exemplo. Então, é mentiras atrás de mentiras. João Dória, sai da prefeitura e não volta nunca mais. Sai da nossa vida e não volta nunca mais. Porque você, o Jô Soares, inclusive, deu uma entrevista no Bola da Vez e outras vezes ele falou sobre esse assunto, que na época da eleição do Collor, você foi atrás dele como se fosse um grande amigo dele e ele nem te conhecia, colou um adesivo do Collor nas costas dele e saiu. E o amigo dele alertou ele de que você teria feito isso. Isso é o caráter do João Dória. Você é um grande mentiroso.